Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Aguirre e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como que foi a descoberta da minha gestação, da minha gravidez. Então, eu descobri a minha gestação já com 7 semanas e 4 dias e eu sei disso porque eu descobri ela numa ecografia. Só que eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo aconteceu, porque eu não imaginava que eu estava grávida e até eu chegar a essa ecografia aconteceu muita coisa. Então foi uma loucura, medo de estar doente, passando super mal e sem saber que na verdade era o bebê querendo me avisar, né? Mamãe, tô chegando aí, mamãe me descobre. E bem, tudo começou comigo passando mal. Eu tenho um ciclo, né, menstrual assim um pouco irregular. Por muitos anos eu tomei anticoncepcional, só que o anticoncepcional ele me dava muita enxaqueca e chegou um ponto que eu preferi parar com o uso de anticoncepcional. Eu tenho um parceiro que é o Rafa, já há 8 anos a gente mora junto e bem, a gente não imaginava que a gente teria a possibilidade de estar grávidos, né? Sempre foi um sonho nosso, a gente sempre imaginou em constituir uma família, em ter filhos, né? Mas a gente sempre achou algo impossível de acontecer, porque o meu esposo ele tem varicocele. Eu chamo de esposo, mas na verdade é meu parceiro, porque a gente não é casado oficialmente no papel, na igreja e tudo mais. Mas a gente vive junto já há 8 anos, né? Então a gente tem uma parceria, uma comunicação assim muito forte. E a gente se conhece desde novinha, a gente se conhece desde que a gente é adolescente. A gente namorou quando a gente tinha 15 anos, quer dizer, eu tinha 14 e daí eu fiz 15. Conheci ele com 14 anos e a gente sim teve aquele namoro de colégio, sabe? Que tipo, ele nem estudava na mesma escola que eu, mas ele ia correndo lá pra na entrada a gente se dar uns beijinhos, tipo, escondidos, sabe? Atrás do colégio. E a gente namorou pela primeira vez quando tinha 14, ele 15, daí eu fiz 15. Depois a gente acabou se afastando porque ele foi fazer faculdade longe. E também a gente era adolescente, a gente era umas cria, né? Então ia ser difícil, eu acho, da gente ter ficado junto desde o início. Mas foi importante também porque foi um processo de amadurecimento pros dois. E acho importante sim contar um pouquinho desse resuminho para vocês entenderem um pouquinho da minha vida e quem eu sou e com quem eu me relaciono, porque senão vocês não vão entender nada, né? Do porquê toda essa tensão, mas ao mesmo tempo essa emoção. Então, eu e o Rafa, a gente tá morando atualmente em Novo Hamburgo, a gente morava em Uruguaiana. E nunca a gente pensou assim, que a gente teria filhos. Por quê? Uma vez ele descobriu, já mais jovem, assim, mais novo, né? Quando ele ainda morava no Paraná, que ele tinha varicocele. E a varicocele, ela diminui muito as chances do homem conseguir engravidar a esposa dele, né? A namorada, né? A companheira. E, além disso, a gente se cuidava. Então, era algo assim que a gente não imaginava que a gente poderia estar grávidos. Então, eu e meu esposo, a gente imaginava que seria muito complicado da gente ter filho. A gente até pensava que um dia talvez a gente fosse adotar, ou se um dia a gente conseguisse juntar um dinheiro, a gente ia fazer uma inseminação, algo assim. A gente nunca imaginava que seria possível, né? Por ele ter varicocele e também porque eu tive um diagnóstico lá na minha adolescência. E vocês vão entender um pouquinho até do porquê que eu engravidei, quando eu explicar um pouquinho isso. Os meus ciclos, eles sempre foram irregulares, eles sempre foram mais curtos. Por isso que eu comecei a tomar anticoncepcional, eu tomei anticoncepcional bastante tempo, em torno de uns 10 anos, só que eu tomava anticoncepcionais de baixa dosagem. E quando eu fui crescendo, né, fui ganhando mais peso, fui precisar também adaptar esses hormônios e eu precisei utilizar hormônios mais fortes para conseguir controlar a minha menstruação, porque senão ela descia. Minha menstruação era muito hemorrágica e ela vinha às vezes 2 vezes no mês. Então, por exemplo, às vezes eu menstruava lá no início do mês e daí antes de chegar no final do mês, assim, eu menstruava de novo. E assim, muito fluxo. E realmente eu ovulava
bastante. E isso até a minha ginecologista da época que me atendeu, há muitos anos atrás, eu era adolescente, ela me explicou que naturalmente eu tinha esses ciclos mais curtos, né? Que era natural do meu organismo e que eu acabava tendo mais ovulações. Então, mais ovulações do que uma mulher normal. Então, por exemplo, enquanto a mulher que digamos que tem um ciclo regular, né? Eu falei normal, mas na verdade assim, a mulher que tem um ciclo regular, né? Ela vai menstruar mais ou menos de 28 em 28 dias, não chega a ser um mês inteiro. Tem mulheres que têm um ciclo mais longo também, mas o meu ciclo ele era muito curto, ele chegava a ser um ciclo às vezes de 15 dias. Bem, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu parei de tomar anticoncepcional, que foi uma escolha minha, uma decisão minha. Eu tinha muitos efeitos colaterais, além da enxaqueca, era uma enxaqueca insuportável, assim, que eu não conseguia trabalhar. Na época eu tava trabalhando e eu dava aula no turno da manhã e da tarde. E eu lembro que eu acordava às vezes, assim, na verdade eu nem conseguia dormir, assim, já de dor de cabeça, sabe? Tinha que tomar medicação e me sentia mal e o medicamento era forte e acabava também afetando meu estômago. Não era algo legal de ter, assim, uma enxaqueca repentina. Já teve vezes que eu não consegui ir pra escola dar aula porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar dentro de uma turma que tem barulho, que tem, tipo, pessoas conversando, alunos ali, né? Com aquela enxaqueca que eu tava, assim, era insuportável, eu não conseguia, parecer que nem abrir os olhos. Eu, tipo, acordava com dor de cabeça, sabe? Eu acordava, tipo, parece que exausta, cansada, porque aquela dor não passava. Era uma dor muito forte, eu decidi parar com o anticoncepcional. E, bem, minha menstruação, ela voltou a ser irregular. Ela voltou a ser ciclos mais curtos. Então, depois que eu parei de tomar anticoncepcional, eu não quis tomar mais nada, eu quis deixar meu corpo limpo mesmo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de tomar medicações e comprimidos e, né, assim, a não ser que seja realmente necessário. E foi bem complicado, né, porque eu tava passando muito mal com anticoncepcional, então eu não queria realmente e não me imaginava usando outro método a não ser, tipo, preservativo mesmo. Então, por exemplo, eu não quis colocar DIU ou alguma coisa assim que eu me sentia, eu não sei, eu acho DIU um pouco invasivo, sabe? Mas é uma opinião minha, né? Eu sei que tem pessoas que usam e que gostam muito do DIU, mas eu não me via usando. Acho que até hoje eu não me vejo usando, parece que é uma coisa assim muito invasiva pro meu corpo, sabe? E comprimidos também não me vejo usando. E eu e meu esposo, a gente se cuidava usando preservativo e a gente sempre imaginava assim, a gente já há 8 anos juntos, né? Ele com varicocele, eu tinha diagnóstico também assim que eu teria menopausa precoce em torno de uns 30 e poucos anos, né? Que foi mais ou menos o cálculo que a minha ginecologista fez. Então, talvez se eu não tivesse engravidado agora, talvez se tivesse sido mais pra frente, talvez eu não fosse conseguir realmente engravidar, sabe? Então, por isso até que eu disse assim que foi algo, tipo, bom de eu ter engravidado agora e foi algo facilitador pra gravidez. E por quê? Porque eu tava ovulando mais, então isso fez eu me perder. Então eu não imaginava que eu estaria grávida, sabe? Isso nem se passava assim pela minha cabeça. E normalmente a gente se cuidava, principalmente nos dias férteis. Então, pessoal, no dia 26 de abril eu comecei a passar mal. E eu imaginei que fosse assim, gastrite, alguma coisa assim. Eu já sou uma pessoa um pouco ansiosa. E eu imaginei, nossa, me atacou a gastrite, sabe? Porque olha só como que começou os meus enjoos matinais. Teve um dia que eu acordei, eu tava me sentindo. Isso que foi estranho, assim, porque eu sempre acordo, eu acordo já fazendo um milhão de coisas, sabe? Sou aquela pessoa que eu levanto e eu não consigo ficar quieta. Eu levanto, eu já saio fazer alguma coisa, sabe? Gosto de acordar e acordar oficial mesmo. Acordar real. E bem naquele dia eu acordei meia grogue, meia cansada, parecia. Eu nunca acordo assim. Eu acho que já era da gravidez também, esse cansaço, né? E aquele dia eu acordei assim, muito cansada ainda. E eu pensei, vou tomar um café preto, né? Vou tomar um café e vai me dar energia e eu vou fazer as coisas e tudo mais e tranquilo. Tomei aquele café e eu comecei a sentir uma queimação no meu estômago, uma queimação muito, muito forte. Não aguentei, acabei indo no banheiro e vomitei. Vomitei todo o café.
Só que depois do café, eu não parei de vomitar. Assim como vomitei o café, eu vomitei tudo que eu tentei comer durante o dia e até a água. Sim, me dava muita sede, muita vontade de tomar água, mas eu tentava tomar água e até a água eu acabava vomitando. Então foi um momento bem complicado, assim. No dia 26, então, eu fiquei vomitando bastante. Cheguei a tomar alguns medicamentos em casa. Eu tinha Plasil, eu tinha Dramin. Olha, nem lembro, pra dizer a verdade, eu nem lembro qual dos medicamentos que eu tomei, mas eu lembro que eu tomei. Acho que eu tinha Buscopan também em casa. Acho que eu tomei Buscopan. E eu não lembro se eu tomei Plasil ou Dramin. Mas já faz alguns dias, né? Eu não consegui gravar pra vocês porque eles realmente vim passando mal muitos dias. E agora é um dos primeiros momentos, assim, que eu tô com disposição. E que eu tô com disposição até pra conversar, pra falar, pra explicar, sabe? Então, nesse dia eu fiquei vomitando o dia inteiro. No dia 27, eu fiquei muito mal. Eu só dormia e vomitava. Então eu dormia, acordava, vomitava, tomava água, vomitava, comer, não conseguia comer nada. E assim, era muito vômito, muito enjoo mesmo. E toda hora, sabe, já tava me doendo muito meu estômago. Então, no dia 27, eu passei o dia assim entre dormir e vomitar. E tudo que eu tentava comer eu vomitava, tudo que eu tentava tomar, até a água eu vomitava. E eu estava me sentindo fraca. E o Rafa chegou em casa e ele me olhou naquele estado, né? E ele perguntou, né, amor, a gente precisa ver pra te constar, vamos no médico, vamos em algum lugar, em qualquer atendimento. E tem uma UPA bem pertinho daqui, eu nunca tinha constado na UPA daqui de Novo Hamburgo. E é bem pertinho aqui de casa. E eu falei pra ele, vamos na UPA então. Porque eu queria medicação na veia. Só que já era meio tarde, a gente ainda não conhece muitos lugares aqui de Novo Hamburgo. Então a gente não sabia onde ir, se tinha alguma clínica mais em conta que a gente pudesse ir. Então a gente foi pra ali, eu tava passando muito mal, eu tava vomitando a todo momento, essas pessoas viram porque toda hora eu ia pro banheiro vomitar, ia vomitar tipo, na frente da própria UPA, sabe? E eu tava sentindo muita dor, meu estômago doía muito, assim, eu já tava num estado que eu tava meio que entrando num desespero, sabe? Parecia que eu já tava ansiosa, assim, eu queria muito uma medicação na veia, era só que eu pensava, tipo, me deem uma medicação na veia, assim, pra mim melhorar logo, sabe? Pra mim, tipo, dormir, me recuperar e conseguir depois tomar medicação em comprimido. Porque eu tentava tomar medicação em comprimido, só que eu vomitava. Eu tentava tomar o remédio em comprimido e eu vomitava ele de volta, então não adiantava em nada, então eu precisava de medicação na veia. O atendimento da UPA, vou dizer pra vocês até que me surpreendeu, porque foi um atendimento até ágil, porque viram que realmente eu tava com muita dor, então me deram prioridade porque eu tava ali vomitando, passando mal e acabaram me passando um pouco mais rápido também por essas questões também, acho que porque, nossa, eu tava com muita ansiedade junto, acho que de tanto eu passar mal, eu tava puxando ar, eu já não conseguia, parece que respirar direito, sabe? E daí eu lembro que eu puxava muito ar, eu puxava ar com a boca já, sabe? E daí acabei sendo atendida ali rápido. E eu lembro que o médico, que me passaram, né, pro médico, e ele chegou a me falar assim, tem alguma chance de tu tá grávida? E eu falei assim, eu acho que não. Eu achava que não, na minha cabeça eu imaginava que não, né, porque já teve muitas vezes que eu imaginei que eu poderia estar grávida e que eu fui em farmácia, gastei dinheiro comprando teste de gravidez, fazia 2, 3, 4 testes de gravidez e sempre dava ali que eu não estava grávida. Então, eu nem imaginava dessa vez que eu estaria grávida. Primeiro médico, ele não me pediu exame nenhum. Ele só me receitou medicação na veia, pra dor e pra enjoo, e um calmante ali, antiolítico. Os meus sinais vitais, assim, eles estavam bons, sabe? Ali a minha pressão tava boa, aquele que coloca no dedinho, como é que é? É oxigenação no sangue, eu acho, mas eu não lembro o nome que falam.
mas o que ele coloca no dedinho tava bom também. Tava tudo tranquilo, temperatura também, não tava com uma temperatura alta nem nada, né? Então o médico só me deu essas medicações aí, aliviou a minha dor, aliviou ali um pouco o meu enjoo e eu voltei pra casa. No outro dia eu voltei a passar mal. E nossa, tipo, a madrugada ali eu já tinha passado algumas vezes mal, mas no outro dia assim foi cada vez parece que intensificando mais. Cheguei a pensar em voltar lá pra UPA e no outro dia assim eu vi que tava muito cheia a UPA. Acabei preferindo não ficar lá porque realmente tava muito cheio, eu vi que não iam me dar prioridade, sabe? E bem, eu não era prioridade, né? Eu não era nem grávida. Naquele dia eu nem sabia que eu tava grávida. Bem, no outro dia eu segui passando muito, muito, muito mal, vomitando muito, muito, muito. E daí eu acabei voltando pra UPA. Não fizeram teste de gravidez de novo, né? Tipo, o segundo médico, olha, eu acho que ele nem me questionou. Não sei porque eu tava bem grog também. Eu tava bem, né? Não posso afirmar tudo. Mas não lembro dele ter me questionado se eu poderia estar grávida. Nossa, teve uma freada aqui. Tá. Então, no meu segundo atendimento lá da UPA, eu fui para um médico que decidiu investigar um pouco o que estava acontecendo comigo, que eu estava passando tão mal fazia tipo dias, né? E ele me pediu um raio-x, ele me pediu exame de sangue, exame de urina. Só que no exame de sangue ele me pediu tipo um hemograma e algumas outras coisinhas ali, que eu não sei explicar direito pra vocês. Mas ele não pediu beta, né? Até poderia ter pedido beta, assim, só pra confirmar, né? Que tipo, que não era ou que era gravidez, né? Porque daí ele teria descoberto ali, né? Ia ser, tipo, bom e já iam tirar meu sangue mesmo, eu já tava com acesso no braço. E então ia ser só mais um exame que seria feito, né? Mas acabaram que não pediram beta nesse segundo atendimento também. E eu fiz todos os outros exames e não deu em nada. Tipo, exame de sangue, tudo perfeito. Exame de urina, tudo perfeito. Raio-x, tudo ok. E daí conversando com o médico, ele falou que eu poderia, talvez, né, por essa azia e eu tá toda hora vomitando e que eu falei que eu tinha muito fel, né, e realmente isso aí é muito fel, muita acidez. E a gente falou sobre a possibilidade de ser pedra na vesícula, porque toda a minha família quase já se operou de pedra. Eu tenho um irmão mais velho que já se operou de pedra, meu pai também se operou de pedra na vesícula. Eu tenho uma prima que bem nova, eu nem lembro a idade que ela tinha quando ela se operou, mas bem jovem também. Porque ela tem quase a mesma idade que eu tenho 28, ela tem 29 anos. Eu conversei com ele sobre essa possibilidade de ser pedra na vesícula e ele falou que eu teria que fazer uma ecografia, que no raio-x não tinha aparecido nada, mas que às vezes para ver realmente pedra na vesícula, com uma ecografia que eu conseguiria ver. Que eu poderia tentar fazer talvez particular, né, uma ecografia, ou tentar fazer pelo SUS. Ele poderia até fazer um requerimento para mim, só que como tinha caído final de semana e feriado, tinha o dia do trabalhador na segunda-feira, e eu tinha pegado bem final de semana e o dia do trabalhador na segunda-feira. Então eu não ia conseguir fazer pelo SUS, e particular eu também não sabia um lugar que eu poderia fazer, porque ia ser uma clínica que, né, tinha que estar aberta no final de semana ou no feriado, né? E aí, esse dia, deixa eu ver, foi dia 30, então acho que foi no sábado, esse atendimento foi no sábado, foi sábado de manhã. Tudo bem, passei por esse atendimento na UPA, voltei pra casa, continuei passando mal. Todos os dias, assim, eu converso com meu pai. Meu pai mora em Uruguaiana e eu tô morando em Novo Hamburgo, só eu e o Rafa, né? E todos os dias eu ligo pro meu pai e a gente conversa. Normalmente a gente conversa, assim, tipo, de meio-dia, às vezes de noite, ou quando acontece qualquer coisa, assim, a gente se liga. E ele já sabia que eu tava doente, né? E daí eu falei pra ele que talvez pudesse ser pedra na vesícula, que eu tinha conversado com o médico e tudo mais, e que eu ia precisar fazer uma ecografia. E que realmente tava sentindo muita dor e vomitando muito, ele sabia disso, e ele ficou com muito medo
Porque o meu pai, ele já passou muito mal também quando ele teve pedra na vesícula, ele teve crises assim terríveis, eu acompanhei as crises dele. Ele passava muito mal. E ele sabendo que eu tava passando mal aqui, que só tava eu e o Rafa, ele também ficou nervoso com a situação. E ele acabou comprando uma passagem e veio lá da Uruguaiana aqui para Novo Hamburgo. Ele chegou aqui na segunda-feira de manhã, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, pessoal, agora eu vou contar pra vocês como que foi oficialmente o dia que eu descobri que eu tava grávida. E foi um dia muito maluco, ao mesmo tempo, parece que a minha cabeça dá umas falhadas nas memórias iniciais desse dia, porque eu tava com muita dor, eu tava passando mal. Então, eu tenho algumas coisas que eu não lembro exatamente do que aconteceu, e eu vou explicar pra vocês. Eu cheguei já passando mal, né? Tipo, eu lembro da gente indo até o hospital, eu lembro do meu esposo, tipo, dando a volta, assim, rápido, e estacionando o carro, eu saindo pela calçada. Eu tava no banco da frente, né, ele tava dirigindo e eu tava no banco do lado, né. E daí saí ali já, todo mundo saiu do carro, eles me ajudaram, a gente já entrou no hospital, que era o hospital da Unimed mesmo. E ali eu fui muito bem atendida. Cheguei e já passei por uma triagem. Na triagem viram alguns sinais vitais meus e me perguntaram ali algumas coisas, né, do que eu tava sentindo e tudo mais. E logo eu já fui, e aí eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu não lembro de eu ter consultado, tipo, num consultório médico. Eu acho que eu não consultei, até depois eu posso perguntar pro Rafael, pro meu pai. Mas eu não lembro de eu ter consultado num consultório médico. Eu acho que eu já fui atendida direto quando eu fui pra cama. Eles me levaram pra uma cama que tinha um espaço assim, que era um espaço tipo coletivo, tinha outras camas, mas era ao mesmo tempo reservado, porque tinha tipo uma coisinha assim, né, que tipo dividia, sabe, os espaços, né. E ali eu lembro que eu fui, eu acho que atendida por um médico e tinha uma enfermeira que ficou todo o tempo comigo, me cuidando. E daí eu recebi medicação, né, intravenosa, me colocaram outro acesso, eu já tinha tido 2 acessos na UPA. E daí mais uma vez eu tive outro acesso, me deram algumas medicações. O médico pediu exame de sangue, não me pediu exame de urina. E a ecografia, né, que eu tava passando muito mal e eu cheguei a falar pra ele, eu acho que eu queria fazer ecografia, que eu tava com medo de pedra na vesícula. Então tudo isso tava indo pra esse lado de pedra na vesícula, de algum problema digestivo, alguma coisa assim. Eu tomei as medicações intravenosas, a enfermeira percebeu que eu tava com frio, eu falei pra ela também que eu tava sentindo frio. Ela pegou umas cobertinhas pra mim, uma coisa que eu achei, assim, muito legal, porque, tipo, na UPA o atendimento é bem diferente, né? E a gente às vezes não consegue nem estar, tipo, num lugar confortável quando tá tomando uma medicação. E deveria ser que nem a Unimed, né? Tipo, as UPAs também, sabe? Ter esse atendimento que as pessoas se sintam confortáveis porque elas já estão sentindo dor, né? E quando tá sentindo dor, às vezes tu tá quentinho, tu tá ali um pouquinho confortável, faz toda a diferença. E eu consegui, tipo, dormir um pouquinho. Eu lembro que eu cochilei assim, acho que pela medicação, que realmente aliviou bastante a dor. Eu acabei cochilando. Quando eu acordei, a enfermeira falou assim: a gente vai pra tua ecografia. E daí eu fui pra ecografia, né? Imaginando alguma coisa digestiva, então não foi ninguém comigo, fui eu sozinha. O meu pai não ficou lá junto comigo o tempo inteiro, então ele veio algumas vezes me ver. E o Rafael, ele veio de carro na nossa casa para pegar algumas coisas que precisava. E até porque ele não sabia o tempo que eu ia ficar lá, eles não sabiam de nada, então precisava assim de algumas coisas. A enfermeira me levou então para fazer a ecografia. E o meu pai e o Rafa não estavam comigo, né? O meu pai tava lá na sala de espera, porque era tipo algo digestivo, a gente nunca imaginou que fosse uma gestação. Então o meu pai tava lá na sala de espera, esperando, né, algum momento. Eu tava dormindo, de repente eu acordei ali. Fui lá pra ecografia com a enfermeira, ela me levou de cadeira de rodas.
E eu lembro que ela foi bem rápido, porque tinha outras pessoas que iam fazer ecografia também. Aquele dia tava uma loucura também lá na Unimed, tinha um monte de gente sendo atendida. E, bem, ela me levou muito rápido pra lá. E o médico que tava fazendo minha ecografia, ele começou a passar aquele gelzinho, né? Que coloca na pontinha do equipamento e começou a passar, né? Tipo, daqui do meu estômago pra baixo. Então, tipo, ele foi vendo, né? Ah, o estômago tá ok, né? Tipo, a vesícula tá ok, tá limpa a vesícula. Eu tenho até aqui o laudo, eu vou ler pra vocês. Só pra vocês entenderem, olha. Era uma ecografia abdominal superior, não era uma ecografia gestacional, né? E aqui tava como urgência, porque eu tava passando muito mal. E daí começou aqui a análise, né? O fígado apresenta textura homogênea, contornos regulares e volume normal, ok? Vesícula biliar de dimensões normais, paredes finas, sem cálculos, ok? Hepatocoledoco, o que é isso? Hepatocoledoco, ó. Hepatocoledoco e vias biliares sem dilatação. Não sei o que é hepatocoledoco, mas achei bem legal o nome. Pâncreas com dimensões normais e padrão ecográfico dentro da normalidade, tudo ok por enquanto, né? Baço com volume normal e textura homogênea. Aorta de calibre normal, tudo ok, né? Exame de sangue tava ok, exame de urina que eu já tinha feito na UPA tava ok, exame de sangue que eu fiz na Unimed tava ok, exame de... não, de urina não fiz na Unimed, mas ecografia tudo ok. Daí o médico, ele passa mais um gelzinho e ele coloca um coisinho, aparelhinho bem aqui embaixo, bem onde seria o meu útero, né? Eu percebi. Na hora que ele mirou, eu olhei pro lado, tinha uma telinha, né? Que aparecia os órgãos. Quando tava os órgãos, eu não tava dando muita bola pra olhar, porque eu não tava entendendo muito. Só que quando ele foi no meu útero, na hora eu virei. E daí, bem, na hora que ele colocou ali, direto, saiu um barulhinho de coração. E eu tava ali sozinha. E eu descobri que eu ia ser mãe. E foi muito, assim, foi um momento muito emocionante. Eu já tô lagrimejando aqui de lembrar, porque na hora eu tava, tipo, ainda passando mal, eu tinha passado por muita dor, um momento, assim, terrível. Eu imaginei que logo logo eu ia estar numa maca pra me operar. E de repente eu tava deitada ali e, tipo, eu olho pro lado, pra telinha, e eu só escuto o barulho do coração. Eu olhei pro médico e falei, é um coração, né? E ele, tu tá grávida? E daí eu assim, eu não sabia, eu tô muito feliz, eu comecei a chorar na hora, sabe? Eu chorei, assim, eu chorava, mas tipo de felicidade, sabe? Porque eu não me imaginava grávida, não imaginava a possibilidade de eu estar grávida. Então foi uma surpresa pra mim, mas assim, foi muito, muito emocionante, sabe? Foi um dia assim que esse momento não tem como eu esquecer. E daí aqui tá a observação, então, na minha ecografia abdominal superior, né? Que era uma ecografia para ver o meu sistema digestivo. Observação: útero gravídico, observando-se saco gestacional de contornos regulares, contendo embrião com CCN de 0,7, compatível com idade ecográfica de 6 semanas e 4 dias de evolução. Batimentos cardíacos presentes. Foi a primeira coisa que eu ouvi do meu filho, foi os batimentos cardíacos, né? Do meu filho ou filha, que a gente ainda não sabe o que é, né? Então a primeira coisinha que eu descobri não foi tipo, com exame de sangue, não foi com exame de farmácia, foi direto na ecografia ouvindo o coraçãozinho. E foi um momento muito especial, um momento muito lindo. E que realmente isso aí não tem como eu esquecer, sabe? Por mais que eu tivesse ainda grog, passando mal, esse momento aí não tem como eu esquecer. Bem, e aconteceu que eu tava sozinha, né? Agora eu precisava contar como é que eu ia contar, né? E daí a enfermeira me colocou ali na cadeira de rodas, né? De novo, e me levou lá pra cama. Quando eu cheguei na cama, chamaram meu pai pra ele vir me ver. E daí eu ia contar a novidade que ele ia ser vô, né? E a enfermeira, não sei porquê, ela se antecipou e ela acabou contando, o senhor vai ser vô, falou antes de mim. O Rafa não tava lá. O Rafa, ele tinha vindo aqui pra casa e daí depois ele precisou abastecer o carro, então ele foi até o posto de gasolina pra depois ir até a Unimed. O hospital da Unimed, ele não é tão perto, então isso tudo demorou um certo tempo.
Tá, eu avisei ele que eu tinha saído da ecografia e que era pra ele ir lá, mas eu não contei nada. Tentei ser o mais fria possível naquele momento. Não mandei áudio nem nada, só mandei mensagem assim, escrita. Ah, eu já saí da ecografia, vem pra cá, não sei o que, sabe? E daí ele, né, falou, tá, eu vou terminar de abastecer então. Ele tava abastecendo o carro. E daí eu vou terminar de abastecer e logo tô aí, né? E daí ele chegou. No momento que ele chegou, eu não sabia, primeiro eu não sabia o que falar, eu até gostaria de ter feito uma surpresa, mas tipo, eu tava no hospital, como é que eu ia preparar uma surpresa, sabe? Algo assim. Daí eu só falei pra ele, a gente tá grávido. E daí ele já ficou super emocionado, primeiro ele assim, sério, sério, é sério mesmo, tipo ele, porque claro, não caía a ficha, né? E daí ele depois assim, ficou muito já tipo contente e tal, me abraçou, sabe? Tipo, já ali no primeiro dia a gente já conversou muito com o bebê, sabe? Tipo, descobri que eu tava grávida foi meio que o remédio pra mim começar a melhorar. Porque cada dia, depois que eu descobri a gravidez, eu percebi que os enjoos, eles tinham uma rotina e eu consegui ir lidando com eles. Até depois eu pretendo fazer um outro vídeo explicando pra vocês como que eu venho lidando com os enjoos, normalmente são os enjoos matinais, as mudanças que já teve no meu corpo, as mudanças que eu venho sentindo, e eu quero contar um pouquinho de tudo isso pra vocês. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu só vou finalizar com a última surpresa que nós tivemos desse dia, que foi o melhor dia das nossas vidas, mas que ao mesmo tempo, às vezes existem umas pessoas aí, por aí, que olha, a gente não entende, né? Era feriado, dia 1º de abril, eu tava passando mal. Meu esposo, vocês lembram que eu contei que o meu esposo chegou, já estacionou e eu já fui saindo, né? E quando o meu esposo chegou, eu lembro que ele chegou, tipo, ele veio, no caso, na calçada, em direção, né, à calçada contrária. Então ele deu tipo um balãozinho, né? E estacionou com, tipo, que seria o inverso. Mas por quê? Porque eu tava doente, eu tava passando mal, ele não ia querer que eu também saísse pelo lado da rua, né? Ele queria que eu saísse pela calçada. Então ele só deu aquele balãozinho. Os dois me tiraram, o pai ali, né? E o Rafa me tiraram do carro rápido. E a gente foi indo pro hospital. O carro ficou estacionado assim por alguns minutos até o Rafa voltar. Tá, naquele mesmo dia de noite, tava tudo bem, né? E de repente o Rafael recebe uma notificação no aplicativo, aquele aplicativo que aparece tudo sobre a tua carteira do motorista, sabe? Daí aparece ali se tu tem, tipo, alguma multa, alguma coisa, sabe? E apareceu uma multa. Daí a gente, tipo, pensou, bah, o que seria, né? Clicou pra ver. Olha só a multa que nos deram. A gente foi multado porque o carro, ele estava estacionado na posição, na vaga, corretamente, só que ele estava invertido. E daí, como o Rafa já saiu rápido para me ajudar e a gente ir lá pra dentro, a gente não deu bola pra isso. A gente nem pensou nisso, sabe? É aquela coisa que, tipo, não se pensa quando tem alguém doente passando mal, né? E ele não tinha ponto na carteira nem nada, ele não tinha outras multas, sabe? Então, tipo, foi a primeira multa dele, foi no dia que a gente descobriu minha gravidez, porque eu cheguei passando mal e ele estacionou rápido e com o carro invertido só, mas ele estacionou direitinho na vaga. A única coisa, ele não estava incomodando ninguém, ele não estava ocupando duas vagas, ele não estava no meio da rua, ele não estava em cima da calçada, ele não estava interrompendo o trânsito, ele não estava fazendo nada demais, ele só estava estacionado com o carro invertido, né? Em vez da frente tá pra frente, a frente tava pra trás, só isso. E eu saí pela calçada. Então foi a única coisa que aconteceu e a gente foi multado, assim, eu fiquei um pouco indignada, assim, eu fiquei, sabe, eu até pensei muito se eu iria falar sobre isso ou não, mas assim, é um desabafo que realmente às vezes as pessoas precisam ter um pouco mais de humanidade, sabe, entender um pouco que não é tudo que tem que se levar à risca e que às vezes tem coisas que não estão sendo vistas. Tu entender que na frente do hospital a prioridade daquelas pessoas que estão indo ali é a pessoa que tá passando mal, sabe? E eu não sei, mas se eu fosse uma guarda, um guarda, eu acho que eu não iria multar na frente de um hospital, sabe? Tipo, de qualquer lugar.
sabe? De um parque, de um baile, de uma festa, né? De um restaurante, de um barzinho, qualquer lugar, sabe? Tranquilo, estacionou errado, é porque tá fazendo realmente algo ali que é errado, porque poderia colocar certo, né? Agora, na frente do hospital, tu tem que entender que as pessoas, às vezes, elas estão num desespero e que elas não estão pensando só no veículo que tá bem estacionado, elas estão pensando na vida daquela pessoa que tá passando mal ali, que tá sofrendo. Então, às vezes, seria legal as pessoas pensarem um pouquinho antes de somente aplicar uma lei e não pensar no ser humano que tá ali, que tá precisando de ajuda, tá? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou gigantesco, esse vídeo ficou enorme, meu Deus do céu, eu nem sei. Então é isso, pessoal. Um beijão, adorei compartilhar esse momento com vocês. E logo, logo vem mais vídeos da gestação, contar um pouquinho pra vocês sobre o pré-natal, contar pra vocês sobre tudo o que aconteceu, as mudanças que aconteceram no meu corpo, as mudanças que aconteceram até mesmo no meu humor, no meu sono, na minha alimentação. Teve muita mudança. Hoje em dia eu até mexo que eu não tô controlando meu corpo, quem tá controlando é o bebê. Porque assim, eu tenho vontades diferentes, tem muita coisa que eu tô fora da rotina, então eu vou contar isso tudo pra vocês no próximo vídeo, tá? Então continue acompanhando o canal, um beijão pra vocês e fiquem com Deus!